dia e feliz sábado. Que paz e graça de nosso Senhor Jesus esteja no nosso coração. É com alegria e prazer que mais uma vez nos encontra para nos partilha a mensagem de Deus, a palavra de Deus, que por reconforta nosso coração e conduzindo no caminho do Senhor. Então, nos deseja mais uma vez um feliz sábado a todos, que paz e graça de Deus esteja conosco, que Deus pode proteger-nos durante nossas atividades, dia santo e sagrado, que cada um de nós não pode tomar a disposição de ouvir a voz de Deus falando ao nosso coração. Mais uma vez, nos ali para nos apresentar a palavra de Deus e que nos deixa que o Espírito do Senhor fale no nosso coração, o Espírito que tem inspirado homens de Deus para escrever a Bíblia, para escrever a palavra de Deus, também que esteja hoje conosco, no nosso coração, para fazer-nos compreender essa mensagem muito importante. Hoje nos também fala sobre os princípios da saúde, o que a Bíblia ensina acerca da saúde. Mas antes de nós abrirmos a Bíblia, como é habitual, nos invoca o nome do Senhor, nos invoca o Espírito Santo para ajudar-nos a compreender a mensagem contida na Bíblia Sagrada. Oremos. Maravilhoso Deus e Pai, Criador, muito obrigado pela proteção e vida. Obrigado pelas bênçãos e maravilhas que o Senhor nos faz para nós. Obrigado nas horas que nos concedemos. Nos pede que o Espírito Santo pode falar no nosso coração. Abre nosso entendimento para nos compreender a mensagem contida na Bíblia Sagrada, no qual nos também fala hoje, muito importante essa mensagem, o princípio de saúde para nós. Que o Espírito do Senhor esteja sobre nós. Nos pede tudo isso, no nome do Senhor Jesus Cristo. Amém. Muito bem, meus queridos e amigos que estão assistindo na televisão nacional, na TCV, também através de YouTube, através de Facebook, através de Instagram, enfim, através de redes sociais que está a circular esse vídeo. Continua a agradecer Senhor para tempo, para paciência, que nos toma de assistir nos vídeos. Enfim, é uma forma também de adorar o Senhor nesse santo dia. Então, vamos à Bíblia. Estuda um pouco desse tema muito interessante sobre saúde. Como não sabe, a saúde é um dos dons mais interessante ou mais importante que Deus está dando. Aliás, a vida é um dos dons mais importantes, porque se nunca tem vida, nunca tem saúde, nunca tem nada. Então, não tem a vida, Deus dá a vida, e não tem a saúde. E todos nós não concorda que a saúde é um dom precioso de Deus. E que todos nós não precisa de cuidar de nossa saúde, porque sem saúde também a vida que muito tem sentido. Quando que não tem falta de saúde, certamente nunca tem mesmo nível de satisfação e felicidade quando que não tem saúde plena, saúde acima daquele que não te deseja. Antes de ler a Bíblia, eu queria ler com nós um pensamento que tira de um livro de saúde, que é Saúde com Sabor, de Eunice Vidal. Escreve o seguinte: as pessoas recebem o precioso dom de saúde já ao nascer. Como nos primeiros anos de vida não temos ideia do quanto vale esse dom, tendemos a viver como se ele nunca fosse acabar. É nesse ponto que muitos de nós deixamos escapar esse precioso dom. Concordo plenamente com o que essa investigadora escreve. Tudo nós não tem dado esse dom ao nascer, saúde. Mas se não vive uma vida de maneira desordeira, não respeitando as regras, as leis de saúde,
não pode miseravelmente perder a nossa saúde, o que pode ser muito mal para a nossa vivência. E continua dizendo, o corpo não foi feito para ser tratado de qualquer jeito. Ele é regido por leis. Se obedecidas, o organismo terá condições de fazer adequadamente seu papel e o indivíduo poderá gozar saúde. Se, porém, essas leis são ignoradas, a máquina humana começa a clamar, ou a reclamar, assim dizendo. Então, não compreende o que és investigadora que fala acerca de saúde. Se saúde é um dom que todos nós não temos na escola, isso significa que é algo que Deus está dando. Aliás, a Bíblia está apresentando versos, textos, de que é Deus que está cuida de nós. Se é Deus que está cuida de nós, isso significa que Deus tem desejo para nós não ter boa saúde. Porque Deus, afinal, Deus é um pai. Deus é nosso pai. Tudo quem que é pai sabe de preocupação que tem horas que esse filho está doente. Por exemplo, se na casa, à meia-noite, menino sente alguma dificuldade, alguma deficiência na saúde, nunca te importa onde que não está, que te importa onde que fica o hospital, que te importa meios que não tem, mas não está fazendo tudo para que não chegue ao hospital, para tratar de saúde do nosso filho. Assim também é Deus. Deus tem essa preocupação para que nós não esteja em boa forma. Deus se preocupa realmente com o nosso bem-estar. Como não sabe, o homem é composto de pelo menos 3 dimensões: física, mental e espiritual. E Deus se preocupa com isso tudo. Com o físico, com o nosso físico, para nos estar bem fisicamente, com o nosso intelecto e também com a nossa espiritualidade. Deus se preocupa com isso. E, aliás, Deus é aquele que é o construtor do nosso corpo. Então, Deus sabe como que nosso corpo é feito. Deus tem essa preocupação que nós não vive de melhor forma possível para que nossa saúde seja uma saúde perfeita. No livro de 3 de João, Deus está dando essa indicação, que Ele deseja que nos porta bem de saúde como é próspera a nossa alma. Então, Deus está preocupa sim com a nossa saúde. Então, nós também nos devemos preocupar com a nossa saúde. Vamos lá à Bíblia. No livro de Salmos, no capítulo 103, no verso 2 e verso 3, ele fala o seguinte: bendize, ó minha alma, ao Senhor, e não te esqueças de um só de seus benefícios. Verso 3 agora. Ele é quem perdoa todas as tuas iniquidades, quem sara todas as suas enfermidades. É Deus que te sara a nossa enfermidade. Não outra versão. Ele fala o seguinte: é Ele que perdoa todas as tuas iniquidades e Ele que sara todas as tuas enfermidades. Ou que tira as tuas enfermidades. Então, é Deus que te tira de nós as nossas enfermidades. Deus se preocupa com nós. Deus tem essa preocupação de que tudo esteja bem, que tudo esteja no caminho certo com a nossa alma, com a nossa pessoa, com a nossa vida. Por quê? Porque se não tem uma saúde deprimido, uma saúde não muito boa, também estado de saúde
pode afetar nosso intelecto e também pode afetar nosso relacionamento com Deus. E Deus deseja que nosso relacionamento com Ele seja o relacionamento de top. Por isso, Deus se preocupa com nós. Mas não sabe, mas Deus se preocupa com nós? Bem, no seu livro de Atos, no capítulo 10, no verso 38. Nota hoje uma coisa, eu sei que a Bíblia está fazendo como declaração. No seu livro de Atos, no capítulo 10. No verso 38, a palavra de Deus falando o seguinte, esse ali falando sobre Jesus Cristo, a missão de Jesus Cristo na terra. Ele falou o seguinte, como Deus ungiu a Jesus de Nazaré com o Espírito Santo e com poder, o que andou por toda parte fazendo o bem e curando a todos os oprimidos do diabo, porque Deus era com ele. No tempo de Jesus, espírito imundo te apoderava cheio de pessoas. E Satanás fazia maltrato na filhos de Deus. Então, quando que Jesus vem, Jesus toma todo esse tempo na cura enfermidades e também na expulsa demônios, para que seus filhos possam viver uma vida saudável, uma vida de qualidade. Também, no livro de São Mateus, no capítulo 4, São Mateus, no capítulo 4, no verso 23, a palavra está falando o seguinte, eis ali ainda falando de Jesus, para mostrar a preocupação que Jesus Cristo tem. No verso 23, percorria Jesus toda a Galileia, ensinando nas sinagogas, pregando o evangelho do reino e curando toda sorte de doenças e enfermidades entre o povo. Minha gente, Deus tem essa preocupação. Quando que Jesus Cristo vem para esse mundo, Jesus tinha uma missão muito especial, que era anunciar o reino, ou a chegada do reino de Deus. E Jesus toma todo esse tempo anunciando o reino de Deus, também curando as enfermidades e doenças entre o povo. Isso ali para mostrar qual que é o desejo de Deus para mim com nós. Acho que já não entende qual que é a preocupação de Deus. Deus deseja que mim e Bó não esteja em boa saúde, que não tenha uma saúde plena, que não seja fisicamente, intelectualmente e espiritualmente saudável, porque Deus deseja comunica com nós. Deus deseja, relaciona com nós. E se não está com saúde deficiente, é quase impossível de nos relacionar de maneira que Deus te deseja para nos relacionar com Ele. Então, toma tempo, vou prepara a saúde, ou cuida de a saúde, porque é um bem precioso que Deus deixar no Ele. A Bíblia continua mostrando essa preocupação lá na criação. Quando que Deus termina de criar esse mundo, Deus cria homem, Deus coloca lá homem no jardim, e Deus faz ao homem uma recomendação. Deus dá ao homem um tipo de dieta que era pertinente, era essencial para a manutenção da vida e da saúde. Deus falou o seguinte, verso 29 do capítulo 1 de Gênesis, ele fala assim, e disse Deus ainda, eis que vos tenho dado todas as ervas que dão semente e se acha na superfície de toda a terra, e todas as árvores em que há fruto que dê semente, isso vos servirá para mantimento. Não olha que preocupação que Deus tem com nós. Lá na criação, Deus toma cuidado de dar melhor alimentação do mundo. Os cereais, frutas e vegetais. Melhor alimentação para o ser humano. Melhor do mundo, Deus dando lá na criação. Infelizmente, o pecado tem afetado a nossa natureza, tem afetado o nosso planeta,
E então Deus sente na obrigação, entre aspas, de dar ao homem outro tipo de alimentação que não seja vegetais. Eu estou encontrando na Bíblia, depois do dilúvio, Deus autoriza homens de usar animais, usar carnes como alimentos para a raça humana. Mas que foi a opção primária de Deus? Que foi o que Deus desejava? Isso acontece por causa do pecado. E, tendo entrado no mundo o pecado, assim, Deus teve que mudar o regime que tinha dado ao homem desde o início, mas no início não foi o que Deus tinha desejado. Agora, não está bem olha, mais para frente, depois que Deus já dá ao homem, ou já muda o regime alimentar do homem, cuidado que Deus continua com ele, e sobretudo para aquele que Deus escolhe, para aquele que Deus designa como seu povo. Não está no livro de Êxodo, no capítulo 23, na verso 25. Êxodo 23, 25. Não está no Êxodo, segundo livro de Bíblia. Gênesis, depois de Gênesis, não tem Êxodo, capítulo 23 e verso 25. Faço leitura de o que está escrito. Ali não está hoje a preocupação de Deus para com nós. Verso 25, faço leitura. Servireis ao Senhor vosso Deus, e Ele abençoará o vosso pão e a vossa água, e tirará do vosso meio as enfermidades. Deus é interessante. Deus fala assim, nos serve Deus, que nos faz vontade de Deus, Deus faz o quê? Ele abençoa nos pão, Ele abençoa nos água, e Ele tira de meio de nós as enfermidades. É interessante esse verbo servireis, servir. Meus queridos, servir Deus inclui um monte de coisa. Por exemplo, só um verso no Novo Testamento. 1 de Coríntios, no capítulo 10, no verso 31, apóstolo Paulo falando o seguinte: portanto, quer comais, quer bebais, ou façais outra qualquer coisa, fazei tudo para a glória de Deus. A lista e servir ao Senhor, fazer tudo para a glória de Deus. Quer não come para a honra e glória de Deus. Se não bebe para glorificar Deus. Qualquer coisa que não faz para glorificar Deus. É isso que Deus fala lá na Êxodo. E servireis ao Senhor vosso Deus. E se não come pensando na Deus, se não bebe pensando na Deus, se não faz qualquer coisa pensando na glória de Deus, Deus te abençoa nos pão, Deus te abençoa nos água, e Deus te tira de nós as enfermidades. Fantásticos. Fantástico. Por isso que Deus, princípios, desde primórdios, Deus estabelece leis, princípios, padrões, normas que te regem a nossa vida, para que nós não tenhamos vida saudável. Quero ler com nós alguns trechos de Levíticos, capítulo 11, onde que Deus particularmente fala de princípios da saúde, de animais que não deve ou que não pode comer, animais que nunca pode comer. Deus, depois do dilúvio, dá carne como alimento. Também Deus dá restrição. Na restrição que Deus dá para nós. Vamos lá. Então, de verso 2 a verso 8,
Deus dá características de animais que podem ser comidos. Ali, animais quadrúpedes, Deus dá indicações sobre aquele que não pode e aquele que nunca pode comer. Não pode ler, por exemplo, na verso 12, verso 3, só para não ter uma ideia. Está escrito, verso 12, Levítico 11. Dizei aos filhos de Israel, são estes os animais que comereis de todos os quadrúpedes que há sobre a terra. Todo o que tem unhas fendidas e o casco se divide em dois e rumina entre os animais, esse comereis. Então, minha gente, a Lídia não fica a saber que tipo de animais que não pode comer carne. Ele fala, animais que têm unha fendida em dois e que te rumina, que te remoe. Deus está dando uma lista de animais que têm as características que não pode comer. Por exemplo, cabra, carneiro, vaca. São animais que podem ser comidos. Mas também, no verso 7, Deus prossegue dizendo, ou seja, antes do verso 7, Deus te dá outros, no verso 4, destes, porém, não comereis dos que ruminam ou dos que têm unhas fendidas. O camelo que rumina, mas não tem unhas fendidas. Se um animal tem só uma dessas características, é que pode ser comido. Se ele rumina, mas é que tem unha fendida, é que pode ser comido. Se ele tem unha fendida, mas é que rumina, também é que pode ser comido. Por isso que no verso 7, ele fala também o porco, porque tem unhas fendidas, mas não rumina. Minha gente, hoje no mundo, a carne mais consumida é a carne de porco. Mas Deus, na sua sabedoria absoluta, Deus deixa essa indicação, que esse tipo de animal que pode ser comido. Assim como nunca te comi cachorro, nunca te comi gato, nunca te comi burro, nunca te comi cavalo, também porco que deve ser comido. Aliás, cientificamente fica provado que carne de porco não é uma boa carne para ser comida. Cientificamente. Porque carne de porco é cheio de vermes, triquina, se não estou em erro, triquina que consumido na carne, ela faz ser morada na cérebro de pessoa e depois ela acaba por matar a pessoa. Então hoje a preocupação que Deus tem, Deus faz menção de pôr porco para que não fique ciente para nunca comer, porque Deus quer nosso bem-estar. Mas Deus que fica só nos animais quadrúpedes, também animais aquáticos. Está falando, no verso 9, de todos os animais que há nas águas, comereis os seguintes: todo o que tem barbatanas e escamas nos rios, ou nos mares e nos rios, esses comereis. Deus falando claro. Que esse que tem barbatana e escama. Aquele que tem tudo dois, que tem escama e que tem barbatana. Se tem só um, também que te serve para comer. Deus toma precaução. Como a morreia, que muito não gosta, polvo, lagosta, que é comida de luxo, mas para Deus é que te serve para ser comido. Para o povo de Deus, para quem aqui te serve Deus, para quem aqui deseja uma intimidade com Deus, para quem que te obedece a Deus, esse tipo de coisas que te serve para ser comido. Também para aves, Deus dá essa indicação, não tem encontro a partir de verso 13 e seguinte, Deus te dá indicações sobre aves que devem ser comidas. E, finalmente, Deus dá indicações sobre insetos e répteis, que deve ser, ou que pode ser comido, como serpente,
entre outros, que é por ser comido. Deus faz tudo isso porque Deus tem uma preocupação com nós. E no verso 46 e verso 47 do mesmo livro onde que não está, Deus está dando uma indicação, falando assim: esta é a lei dos animais e das aves e de toda alma vivente que se move nas águas e de toda criatura que povoa a terra, para fazer diferença entre o imundo e o limpo, e entre os animais que se podem comer e os animais que se não podem comer. Expressamente, explicitamente, Deus deixa escrito na Bíblia Sagrada para nosso conhecimento. Muita gente, horas que fala do povo adventista, fala aquele povo que as gente que cada come carne de porco. Essa é a referência dos adventistas. Que as gente que cada come carne de porco, ou que as gente que cada trabalha sábado. Mas, minha gente, uma pesquisa foi feita, lê um documento já há vários anos, está escrito assim: o povo adventista é o povo que mais se preocupa com a saúde. O povo adventista é o povo que mais se preocupa com a saúde. Por quê? Porque o povo adventista compreende que o homem foi criado por Deus e Deus dá a indicação das coisas e Deus se preocupa com a saúde humana. Então os adventistas também colaboram para que haja boa saúde entre o povo adventista. Minha gente, Deus dá essa indicação, que não faz contraindicação, porque Deus é o soberano, Deus é aquele que sabe tudo. Deus sabe sobre o nosso corpo e Deus crê que não tem uma saúde, uma boa saúde e ter uma vida longa e, sobretudo, que não tem um bom relacionamento com nosso Deus e Salvador Jesus Cristo. Bem, meus queridos, se existe uma outra preocupação, uma outra coisa que a Bíblia fala também, é sobre o consumo de químicos ou de tóxicos que oprime a nossa saúde. Então, por exemplo, o tabaco e também o álcool. Esses dois elementos, hoje em dia, é a coisa mais consumida no mundo. Coisas que mais está fabricado, que mais está importado, que mais está exportado é bebidas alcoólicas e o tabaco. E tudo isso, não tenha certeza que o inimigo de Deus está fazendo que isso seja mais recorrente possível para que não tenha uma saúde abismado, uma saúde deprimido, uma saúde oprimido, uma saúde fantoche, para que nunca tenha discernimento no nosso relacionamento com Deus. Se Deus deseja que nos esteja saudável, é porque Deus deseja que não tenha um bom relacionamento com Ele. Por isso, nos zela para que não tenha uma boa saúde. Agora, uma citação de Orfila, um presidente da Academia Médica de Paris, escreve o seguinte acerca do álcool. Tem vários versos na Bíblia, mas gosto de nunca se também ler. No livro de Provérbios e em outros livros não encontra indicações que Deus está dando acerca de álcool. Mas não fala de fumo especialmente, olha assim lá. Ele fala o seguinte: com exceção do mortal ácido prússico, o fumo é o mais sutil veneno conhecido
pelos químicos. Simon Flá, ele é presidente da Academia Médica de Paris. O fumo, o tabaco, o cigarro que está fumado e o tabaco que está tirado, todas essas coisas, é altamente prejudicial à saúde humana. Quem que está consumindo por prazer e por vício, mas não por vontade de Deus. Quanto ao álcool, também entra uma citação num livro intitulado Estudos Bíblicos. Ele fala um parte sobre álcool, no qual ele fala o seguinte: o álcool tende a destruir as mais elevadas espécies de células, as que têm que ver diretamente com os processos vitais, principalmente as delicadas células do cérebro, substituindo-as por inútil e nocivo tecido de ligação, ou o que é comumente conhecido como o por tecido de cicatriz. É interessante. Lê também num livro científico que está falando o seguinte, que o cérebro é composto por milhões de neurônios, que cada cálice de álcool que o homem consome, milhares de neurônios morrem. E que os neurônios de célula é renovável. Então, é isso que está afirmado ali, que horas que o homem ingere álcool, ele destrui aquele neurônio, ele destrui células. Em vez de renovar aquelas células, você que está fazendo um processo de cicatrização. Por isso que pessoas que bebem esquecem, tem problema de esquecimento. E tem outros problemas de saúde. Contrai câncer, cirrose de fígado, entre outros, porque álcool tem um efeito destruidor no corpo humano. E Deus falando para nunca beber. Por isso que o apóstolo Paulo está falando de Espírito Santo e não de vinho, porque vinho tem contendas. E Provérbios está falando, para quem o óleo vermelho, para quem aqui toma vinho. Então, a Bíblia está dando algumas pistas de que nunca deve consumir álcool, para não poder preservar a nossa saúde. Para terminar, não te ler mais alguns versos que está no livro de Coríntios, aliás, 1 de Coríntios, no capítulo 6, 1 de Coríntios, no capítulo 6, não te ler verso 19 e 20. Olha o que a Bíblia está dando como conselho. Ele fala o seguinte: acaso não sabeis que o vosso corpo é santuário do Espírito Santo que está em vós, o qual tendes da parte de Deus, e que não sois de vós mesmos? Verso 20. Porque fostes comprados por preço, agora, pois, glorificai a Deus no vosso corpo. Cima não tinha falado. Aquele verso, quer no come, quer no bebe, quer no fazer qualquer outra coisa, não fazer para a glória de Deus, porque o corpo que não tem, no dado Ele, é um dom de Deus. Então, se corpo é Deus que dá, se vida é Deus que dá, se inteligência é Deus que dá, não glorifica Deus no nosso corpo. Porque nosso corpo é morada de Deus. Nosso corpo é templo de Deus. Nosso corpo é santuário de Deus. Deus habita na nós. Apóstolo Paulo está falando que Deus habita na nós, que o Espírito Santo habita na nós, que Jesus habita na nós. Quer dizer, toda a plenitude da divindade habita na nós. Agora, portanto, não tem que saber uma coisa, que o Espírito de Deus que habita no lixo, que Deus que habita no lixo, e Jesus que habita no lixo.
se não enche o nosso corpo de lixo, se não enche o nosso corpo de tudo aquilo que parece, Espírito Santo que habita na nós. Eu tenho que saber isso. Então, uma citação no livro A Ciência do Bom Viver, na página 295, ele falou o seguinte: nosso corpo é formado pela comida que ingerimos. Se não tem ingerir bons alimentos, nosso corpo é saudável. Se não tem ingerir maus alimentos, aquele que Deus está proíbe, nosso corpo é que é saudável. E o Espírito Santo simplesmente cada condescende. Quem aqui te desobedece, se for por ignorância, tudo bem. Nunca sabe, tudo bem. Mas se não sabe e não continua a fazer, essa é desobediência. Não se quebra a voz de Deus. Então, é um último texto que está no capítulo 3, no verso 16 e 17, é falando o seguinte: não sabeis que sois santuário de Deus e que o Espírito de Deus habita em vós? Se alguém destruir o santuário de Deus, Deus o destruirá, porque o santuário de Deus, que sois vós, é sagrado. É interessante. Nosso corpo é santuário de Deus, que o Espírito Santo habita na nós. Então, não faz atenção com o que não te come, não faz atenção com o que não te bebe, não faz atenção com coisas que não te põe na nós, porque nós é formado para aquele que não te come e não te bebe. E nós é santuário de Deus. Deus deseja habitar na nossa vida. Então, no da Deus é privilégio e oportunidade de habitar na nós. Meus queridos, esse é um tema bastante interessante e é muito vasto. Se não continua a escava na Bíblia Sagrada, não te encontra muitos outros versos, muitos outros textos falando sobre o princípio de saúde. Que não esqueça, Deus no princípio da homem é o melhor alimento que existe no mundo. São os vegetais. Depois do pecado, depois de dilúvio, Deus teve que dar ao homem alimentos carnes e Deus dá restrição sobre os alimentos carnes. E também Deus fala sobre o consumo de álcool e outras coisas que podem danificar nosso corpo. Nesse caso, mesmo a ciência prova que o consumo do tabaco e de álcool é altamente prejudicial à nossa saúde. Por isso, não preserva a nossa saúde, não preserva nosso corpo, não permite que nosso corpo seja realmente habitado pelo Espírito Santo. Então, que Deus pode abençoar, que Deus pode acompanhar conosco, que Deus pode abrir nossa mente e nosso entendimento. Meus queridos, não sabe quão difícil é para alguém que usa todas as coisas que não acaba de falar, que a Bíblia acaba de citar, de deixar de um momento para outro. Mas se você tem vícios, se você tem essa dificuldade, cabo desanima, busca Deus, põe o joelho no chão, ora, pede a Deus para dar essa força de liberta de todas as coisas, tanto de drogas, de tabaco, de álcool, de carnes impuras e de entre outros alimentos nocivos à saúde. Pede a Deus e Deus dará força. Se Deus dá força, Deus dá outros força para liberta de as coisas. Deus também te provê meios para que buscapa de esse assunto. Então, ora a Deus, pede a Deus que Deus pode ajudar. Então, que Deus pode abençoar, que Deus dá um sábado feliz, que Deus continue a abençoando, que realmente nosso corpo seja morada, seja habitação, seja o templo no qual Deus está fazendo ser morada. Então, que Deus pode continuar te abençoando. Um sábado feliz a todos, no nome do Senhor Jesus. E bem, queridos, continua a fazer apelo. Se ainda pessoas desejam estudar a Bíblia, se ainda pessoas desejam conhecer um pouco mais dentro da palavra de Deus, nos está sempre disposto e disponível a estudar com pessoas, a dar uma orientação bíblica
ajuda pessoas a ter mais conhecimento dentro da palavra de Deus, para que de junto nos podem preparar para encontro com nosso Senhor nos ares. Que Deus pode ouvir nossa oração, que Deus pode atender o clamor do coração, onde quer que você está, seja na boa atividade, seja qualquer coisa que você faz nesse momento, que você ouve as palavras de Deus, abre o coração, por deixa que Deus ali habita. Oremos. Maravilhoso Deus e Pai, Criador de céu, de terra e de mar, muito obrigado por esse momento. Que a palavra de Deus esteja no nosso coração, hoje e sempre, em nome do Senhor Jesus. Amém.